Tá pronto para mais uma pitadinha de sal? E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Talk Sal, aquele nosso bate-papo com uma pitadinha de política sempre. Roda a vinheta que hoje o nosso papo vai ser bravo. Hoje recebemos aqui um oficial da Polícia Militar de Santa Catarina, comandante do 24º Batalhão de Polícia que atua na nossa comarca, Biguaçu, Governador Celso Ramos e Antônio Carlos. Olha só, um currículo desses não é para qualquer um. Antes de assumir o comando em Biguaçu, ele operou na Segurança Pública do Estado, passando pelo Estado-Maior-Geral, a Agência Central de Inteligência e pelo 22º Batalhão de Polícia Militar. Oficial formado pela Academia da Polícia Militar da Trindade, especialização em inteligência policial pela PM de São Paulo, especialização de operações e inteligência pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul, doutorando e mestre em Engenharia e Gestão de Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialização em Direito Constitucional pela Unisul, especialização em Criminologia e Políticas Criminais pela PUC do Paraná e graduado em Direito pela Unisul. Eu disse que o homem é brabo. É com muita honra e orgulho que recebo o meu amigo Tenente Coronel Sami, que é quase Salmir, de Medeiros Sartor. Seja muito bem-vindo, Sartor. Para a gente colocar uma pitada de sal desde o início, eu vou te fazer uma pergunta polêmica. Muita gente tremeria na base para responder. É coisa séria. Posso fazer? Pode. Avaí ou Figueirense? Então, prefeito, primeiramente eu agradeço, o convite para estar participando dessa conversa, esse bate-papo. É uma pergunta difícil para a gente que está trabalhando e atuando aqui na Grande Florianópolis, mas como sou natural da cidade de Criciúma e não tem por que não torcer para o nosso Carvoeiro, né? Mas simpatizante do nosso Avaí. Oh, coisa boa. Bom, para mim a escolha de um time é uma coisa de coração, né? Às vezes passa de pai para filho, como você falou, vem da cidade em que você nasceu e, claro, conviveu com a turma toda, mas não é regra, né? Às vezes acaba mudando, né, escolhendo um outro time para poder estar torcendo. Mas vou te fazer uma segunda pergunta que eu acho que ela é mais bacana. Qual é a sua grande paixão ou hobby que talvez pouca gente conheça? Minha grande paixão são carros, né? Qualquer espécie, sou apaixonado por carros, tendo motor e velocidade, é a minha paixão aí que eu, desde moleque, eu gosto muito, né? E o meu hobby é estudar, né? Estudar é uma área um pouco mais técnica, né? Que eu acabo me satisfazendo, eu sou um curioso por natureza e acabo pesquisando, estudando e a gente tem que fazer isso pelo resto da vida, né? Hoje continuo dentro da academia, né? Estudando na Universidade Federal, para sempre um aprimoramento. Então, para mim, é um hobby assim, estudar e ter um conhecimento técnico é diferenciado, né? Mas mesmo com aquele currículo extenso ali, com graduações e cursos, ainda continua... Isso aí é um estímulo, né? Um estímulo para todos, né? Eu fiz uma pesquisa interna, inclusive, no batalhão do 24º, né? Abriu a seleção para o mestrado da Universidade Federal e dos 94 policiais da comarca, apenas um se interessou. Então, eu já me sinto realizado por ter provocado alguém, né? Para continuar estudando. Que bacana. E esse hobby do gosto por carro, já teve em alguma pista? Já tive em pista, fui para a Itália, acelerei Ferrari, então é um gosto, né, que a gente tem, é um esporte, né, que é caro, né, mas a gente acompanha bastante desde pequeno. Oh, que bacana, que bacana. Bom, seguindo aqui, o que eu queria saber de ti agora é como foi escolher a profissão da Polícia Militar? Eu estava no pré-primário antigo, né, hoje ensino fundamental, e tinha uma pesquisa de profissões naquela época já. E o meu sonho era ser piloto de avião. Não saindo do motor, né, da velocidade. E a minha mãe me levou até o aeroporto de Forquilinhas para entrevistar um piloto de avião, que era um sonho que eu tinha. E passaram-se o tempo, né, a gente vai crescendo, amadurecendo, eu tomei gosto pela carreira militar. Estava com 16 anos, eu fiz a prova para a Academia da Força Aérea Brasileira.
Eu fui o primeiro colocado de Santa Catarina, mas eu fui o 273 do Brasil, para apenas, na época, se eu não me falha a memória, para a infantaria, eram 24 vagas. Então, foi uma realização pessoal de estar bem colocado pelo Estado, mas uma frustração por não ter conseguido a aprovação. E o tenente-coronel que estava coordenando a prova, inclusive fiz a prova lá na Academia da Trindade, né, sentado no ginásio, aquela coisa toda, no chão, enfim, comentou sobre a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, a EPCAR, né, lá em Barbacena, no estado de Minas Gerais. Fiz a prova, fui aprovado, fiquei apenas 6 meses. Né? A gente ainda era moleque, saudade de casa, não estava acostumado com a rotina. Retornei, e fui muito engraçado, né? Retornei para a vida do colégio normal e continuamos os estudos. Ainda morava em Criciúma e com 16 para 17 anos ali já estava entrando ali, finalizando o ensino médio. Eu resolvi, falei para os meus pais, assim, eu gostaria de morar em Florianópolis. E aí eu vim para Florianópolis. Meu pai e minha mãe são funcionários da Secretaria de Estado da Educação, hoje aposentados. E deu mais uns 6, 7 meses, eles me acompanharam. Vim morar na casa de um tio, irmão da minha mãe, que era dentista aqui, em Florianópolis, e continuei os meus estudos. E o que vamos fazer agora, né? Aquela vontade ainda já estava se passando. A gente fez o alistamento militar, passou toda aquela fase dos 18 anos, até a gente chegar ali, entrar na faculdade. Entrei na faculdade com 17 anos ali, né, na faculdade de Direito, e assim, pô, acho que dá para realizar um sonho aí de ser policial, né? De repente não para academia, para formação militar, federal, né, das Forças Armadas, mas, pô, de repente para ser policial, delegado de polícia era o primeiro objetivo naquela época ali, de início de faculdade. Em 2002, 2001, eu fui fazer um congresso de direito na cidade de Joinville e fiquei na casa de alguns amigos que eram aspirantes a oficiais da Polícia Militar. E ali eu falei, pô, eu quero ser policial militar. E aí o concurso era de nível médio na época e foram 2003, eu acho que depois foi 2004, 5 e 6, não teve mais concurso na polícia. Não me falha a memória. Foi em 2003 que foi o primeiro concurso de ensino médio depois da minha visita a Joinville. E nesse meio tempo, eu assim, não vou ficar esperando. Então, o que eu fiz? Eu fiz o concurso de 2001 para 2002 da Polícia Civil como agente de polícia. Passei, fiquei na região de Balneário Camboriú por 7 anos, né? Balneário Camboriú, Tijucas e Florianópolis. Policial Civil. Policial Civil. E a carreira ali, passei para escrivão depois, e na nossa carreira tem alguns percalços, enfim, né? Eu fui muito ligado sempre à parte correcional, eu não admitia policial corrupto, policial bandido dentro da nossa corporação. Me incomodei um bocado com isso na Polícia Civil e falei, pô, vou tentar o concurso para delegado agora, e acabei reprovando em 2 provas orais, né, de 2006 e 2008 da Polícia Civil. Aí já estava meio frustrado, meio triste. Apareceu o concurso, o primeiro de nível superior da Polícia Militar em 2008, final de 2008. E aí fui aprovado e entrei na academia em 2009. Então teve toda essa volta, mas desde criança, né, sempre pensando nessa área. Na academia lá na Trindade? Na Trindade, em 2009. Então desde criança a gente tinha essa vontade de estar dentro das carreiras, de servir, enfim. E por ser uma carreira de risco, né, todo mundo sabe, Polícia Militar está sempre preocupada, né, a família preocupada com tudo isso, e essa sua vinda de Criciúma para cá, naquele momento em que você disse que seus pais, né, até aprovaram, mas eles já tinham ciência disso, que realmente era para entrar na Polícia Militar, para poder estar aí na rua? Sim, a ciência deles não tinha uma noção do que seria, eles tinham uma ideia bem contrária, né, do que realmente funciona, como é que funciona a Força Armada e como é que funciona a Polícia Militar. Então eles tinham uma ideia que se eu passasse na Academia da Força Aérea, eu ia ser piloto e tudo certo, é um país que não está em guerras, né, enfim. E quando a gente foi fazer
a inscrição, para esse outro concurso, mas que foi realizado na Polícia Militar, a minha mãe perguntou, lá para o cabo da guarda, na entrada da academia, como é que era o concurso. Aí a primeira frase que o policial utilizou, vai ter que subir morro e não sei o que e tal, e a minha mãe falou, pô, não vai fazer isso ainda. Então foi engraçado essa participação dela, né? E depois, totalmente contrário, né? A gente entrou na Polícia Civil, eu incentivei o meu irmão a fazer o concurso em 2003 para oficial também, hoje também é tenente-coronel, trabalha em Criciúma, da Polícia Militar de Santa Catarina. E nesse tempo todo de Polícia Militar, você chegou a trabalhar em alguma área de grande risco? Sim, entrei então em 2009, saí aspirante oficial em 2010, servi a operação, na época chamada Veraneio, hoje é Operação Verão, no norte da ilha, ali daquela área de Canasvieiras, né? A gente teve um aprendizado também interessante com a população que dobra, às vezes triplica no verão. E depois já fui lotado para a unidade que eu escolhi, que é o 22º Batalhão. Né? O 22º Batalhão compreende a área continental de Florianópolis, então na divisa com São José até as pontes ali, né? Aquela área de Estreito, Coqueiros, enfim, é a área do 22º. E a área crítica do batalhão é a Chico Mendes, onde o pessoal chama, né, e que a gente não gosta desse termo, né, a faixa de Gaza, ficou famoso de novo agora, voltou com a situação, os moradores de rua naquela área, né, usando drogas, enfim. Mas foram praticamente 8 anos trabalhando naquela área. O 22º, ele existe há muitos anos? É ali na região do Jardim Atlântico, na Coloninha ali, né? Isso, ali chama Pasto de Gado, né? Pasto do Gado. Como batalhão, foi em 2008 que ele foi elevado à condição de batalhão, né? Então foi uma companhia, na época do 4º Batalhão, que é a área central, depois ele passou por uma companhia do 7º Batalhão, que é São José, e depois retornou para Florianópolis, pegando toda essa área continental, sendo uma guarnição especial, comandada por major. Hoje não existe mais esse tipo de unidade, e foi elevado ao status de batalhão em 2009, se transformando, né, era a 12ª guarnição especial em 22º Batalhão. Que legal. No papel de comandante, quais têm sido os maiores desafios da segurança pública na comarca desde que o senhor assumiu o comando aqui na comarca de Biguaçu? Perfeito. A minha vinda para cá, tive que estudar muito, né, porque a gente conhecia a região só Palmas pela praia, Antônio Carlos não fazendo a propaganda, né, mas pela Coca-Cola, e Biguaçu era só a passagem, né, e Biguaçu a gente... Pela BR, só BR-101. Né? Então, e agora? Como é que é, né, a cidade? Como é que nós vamos ter que comandar? E aí foi alguns meses de estudo, enfim, né? E eu tive essa dificuldade de não conhecer a geografia, de não conhecer as problemáticas da cidade. Mas isso depois que o senhor veio? Não, quando foi anunciado que eu viria para cá. Então... E esse tempo aí é longo? Do anúncio até assumir efetivamente? Foi uma semana. Uma semana o senhor Uma conheceu semana, o Biguaçu, Antônio Carlos, governador, os parques aquáticos, as hortaliças, todas as praias de governador. A gente brinca, né, que recebeu o Big Fone, tocou, vai ter que assumir Biguaçu, vamos lá, vamos cumprir a missão. E a partir daquele momento a gente começou a estudar, né, como é que seria, e o que hoje eu vejo qual é a maior dificuldade. Primeiro, a área territorial. Para o pessoal ter uma noção, né? Falo muito de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú tem 45 km². Biguaçu está com 365 km². A gente só perde só Biguaçu, né? Fora as outras cidades, né? Que é o governador Celso Ramos e Antônio Carlos. E o outro comparativo, né? Uma cidade grande de tamanho geográfico, né, é a Palhoça. E Palhoça tem 395 km². Então a diferença é muito grande. E quando a gente opera numa cidade que a população ela está diversificada nessa área territorial, ela acaba dificultando a administração da polícia. Faço um comparativo com o 22º Batalhão. A população ela é praticamente a mesma, uns 10 mil habitantes a mais, porém ela está numa área bem concentrada, ela tem 2 km². A gente brincava lá que é menor que o Vaticano, não é? Então fica muito mais fácil. A gente atravessava de ponta a ponta muito mais rápido
Só que a densidade geográfica, né, ela era muito grande. Então, a dificuldade hoje que a gente tem é a área geográfica para patrulha, para policiamento ostensivo. Hoje, as invasões com o uso irregular do solo é uma coisa que a gente tem que começar a se preocupar, não só Biguaçu, mas é o estado inteiro. O problema do fluxo migratório nacional, a gente não sabe quem está vindo e da forma que está vindo, e principalmente com a mão de obra que a gente precisa para as nossas indústrias, para as nossas empresas, né? Se é uma mão de obra especializada ou não, que tipo de pessoas estão vindo, aonde querem morar. Porque o problema só de segurança pública, com esse crescimento desordenado, não bate só na segurança pública. Essas pessoas que vêm com uma condição que não são das melhores, por isso que já estão saindo de seus estados, acabam o quê? Utilizando o nosso sistema de saúde, a nossa educação, do nosso povo que está aqui, que também não é fácil tocar o dia a dia. E aí sobrecarrega toda essa estrutura, e quando ninguém aguenta, a porta que vão bater é da Polícia Militar. Então essa é a nossa grande dificuldade, é o crescimento desordenado, o fluxo migratório e a população em situação de rua, né? Dando uma pitadinha para o lado da política, essa é uma das grandes dificuldades que os municípios enfrentam, né? Receber todas essas pessoas e dar esse atendimento, né? Seja assistência social, seja na educação com creches e unidades escolares, seja nas unidades de saúde, como policlínica, hospital, unidade básica de saúde, até o atendimento aos próprios agentes comunitários de saúde que passam por todo esse trabalho, mas é um enfrentamento que a gente vai precisar ter ainda e acredito que isso vai por bastante tempo ainda, perdurar por bastante. Mas hoje o senhor consegue dizer que conhece bem a região dos 3 municípios e como funciona a estrutura da polícia nesses 3 municípios? Posso dizer para o senhor que eu conheço bem a estrutura e tem uma grande diferença entre os 3 municípios. Fluxo migratório de verão, que acaba também tendo uma diferença e a gente acaba empregando um policiamento um pouco mais forte no caso da cidade de Governador Celso Ramos. A população de Antônio Carlos, que também está começando a crescer, porque o pessoal também começou a ver a qualidade de vida que é a cidade. E os nossos vizinhos aí estão começando a saturar, né? Principalmente São José, que é colado aqui na divisa, e o pessoal está vindo para Biguaçu. Então hoje nós temos o batalhão, a sede fica em Biguaçu, nós estamos hoje com 66 policiais militares, nós temos 17 policiais em Governador Celso Ramos e 11 em Antônio Carlos. Lá são 2 grupos, PM, subordinados, né, ao comando do batalhão. Então, o batalhão tem 2 unidades, uma em Governador e uma em Antônio Carlos, que dão essa atenção aos 2 municípios, né? E além do reforço quando precisa, alguma situação nesse sentido. Sim, a gente acaba também fazendo umas brincadeiras, né, que se foi dado um comando para uma pessoa numa cidade, que são o caso de Antônio Carlos e Celso Ramos, o meu pensamento, e é assim que eu ajo, eu deixo eles tocarem a cidade. Então, a representação da cidade é com eles. O que eu faço? Eu dou a diretriz. O que eu fizer em Biguaçu, eles vão fazer dentro do tamanho deles em Antônio Carlos e Celso Ramos. Eu não gostaria que o meu comando regional, que é lá de São José, que pega todos os batalhões da Grande Florianópolis, exceto Florianópolis, viesse aqui querer comandar Biguaçu. Então eu também recebo as diretrizes dele, que recebe diretrizes do comando geral, e a gente acaba trabalhando na mesma linha. Mas o comando fica com eles e a representação é nossa, e todo o apoio que eles precisam a gente faz. Então hoje a gente trabalha bem engrenado nos 3 municípios da comarca. E como tem sido essa resposta nos 3 municípios? O meu pensamento e o que eu vejo é sensacional. Sensacional. Tanto, principalmente, o órgão principal que a gente conversa são as prefeituras, e as 3 prefeituras estão conversando com a Polícia Militar da melhor forma, porque é o nosso principal parceiro. As demandas que vêm para a Polícia Militar também envolvem as prefeituras. E hoje está bem diferente. E eu vejo esse feedback com os próprios prefeitos, né, os vices secretários, que mudou bastante a participação, as consultas, né, que a Polícia Militar é um órgão, né,
é uma instituição, uma corporação que realmente tenta ajudar o pessoal. Vamos fazer um evento, vamos fazer da melhor forma, a gente não está ali para atrapalhar ninguém, a gente quer o quê? Dar segurança, porque a hora que tiver um evento como a nossa Big Fest e que tiver mais de 50 mil pessoas querendo entrar e o prefeito, comandante, será que vai dar? A gente tem que manter a revista para manter a segurança. Se vai entrar todo mundo, é um outro papo. Então, essa conversa com os entes públicos, principalmente a prefeitura, é que tem dado essa resposta, esse resultado positivo para a gente. E do lado criminal, né, da parte criminal, de desordem, enfim, tanto o Poder Judiciário como o Ministério Público estão sendo muito parceiros da Polícia Militar. A doutora Cíntia, que saiu há pouco, né, e hoje está na vara civil, foi uma juíza muito parceira. Ela realmente combatia o crime com a caneta pesada para dar essa resposta que a sociedade e a população tanto queria. E o Ministério Público, da mesma forma, sempre apoiando todas as medidas nossas. A gente não pode esquecer que segurança não é somente polícia militar. Então a gente também tem que olhar. A própria Constituição do Brasil fala que o sistema, né, é um sistema. Né? Então o sistema é mais de um órgão que tem que estar trabalhando. É a responsabilidade de todos, mas o sistema, principalmente de polícia, tem que ser trabalhado também. Polícia Civil, assim como nos casos de calamidade, como passamos aí, né, em 2024, né, no início, só cheguei no finalzinho ali em dezembro Janeiro de 2024 e já caiu o mundo, né? E agora, o que vamos fazer, né? Então, parceria com a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, então a gente precisa estar nessa sincronia do sistema. Coronel, deixa eu fazer uma pergunta. O que o senhor acha que dá para fazer para a gente melhorar o relacionamento do Estado com a comarca? Com Biguaçu, com o governador Celso Ramos e com o Antônio Carlos? Perfeito. A primeira coisa que tem que ser feito é isso que nós estamos fazendo, né? A conversa, é ouvir a comunidade, é trazer a comunidade para perto. Foi isso que eu fiz, né? E eu tive um desprazer recente, né? Recente, porque foi semana passada de uma reportagem aí, medonha, né? Para não dizer outra forma, e eu vi que a população está conosco. Isso é importante. A gente ter esse respaldo da população. A comunidade, ela clama por segurança, porque sem segurança ninguém faz nada. Eu posso dar 2 exemplos para o senhor do Brasil. Greve, que a gente não pode fazer greve, mas fizeram greve na Polícia Militar da Bahia e do Espírito Santo. Caos generalizado. A Polícia Militar é o braço forte e, né, vamos furtar do Exército Brasileiro, né, aquela frase, e a mão amiga. Com certeza. Então a gente precisa desse entrosamento. Poder público, comunidade, saber o que eles querem, a gente dá essa resposta e ter alguém que está nos olhando por nós. Alguém do Estado tem que estar sabendo o que está fazendo e olhando por nós. Seja um deputado federal, um deputado estadual, as lideranças estaduais do Poder Judiciário e do Ministério Público são importantes de estar conosco. Por exemplo, nesse caso de desordem pública, de ocupação irregular do solo, é fundamental a participação do Ministério Público na área ambiental. Então a gente precisa dessas pessoas do poder estadual olhando por nós. A gente precisa disso, senão não tem como andar sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Esse é o meu lema. Tem um fato crítico, mas que vem acontecendo com bastante frequência e é notório, né, o crescimento das pessoas em situação de rua. Em toda a região, e não é diferente Biguaçu. E talvez, se a gente estivesse ouvindo um bate-papo, a gente de repente não saberia do que a gente está falando, mas existe uma operação chamada Ordem Pública, que envolve secretarias da Prefeitura, que envolve a Polícia Militar, eventualmente até acompanhamento de representantes da OAB. Meu questionamento vai na linha de que como é ter o peso de ter que ser responsável ou responder pela ordem pública da comarca?
É um tema muito complexo, não é fácil, envolvem não só os órgãos, mas a própria sensibilidade da comunidade. Vou passar 2 exemplos para o senhor. Semana passada a gente iniciou a Operação Ordem Pública, retomou a Operação Ordem Pública em Biguaçu. Tinha um cidadão com passagem por homicídio, por furto, por roubo em Florianópolis, vindo do estado do Pará, morando, ele fez um barraquinho no terreno ali da Casan, na Rua 7. Teve uma senhora, uma vizinha, que veio no portão falar pra gente por que a gente ia tirar ele dali. Se ele não estava fazendo nada e tudo mais. Então, assim, as pessoas também sensibilizam. A síndrome de Estocolmo é para todos. Então, a gente quer ajudar a pessoa não quer ser ajudada. A prefeitura oferece todo o trabalho, todo o suporte, toda a assistência, todas as garantias. E ele não quer ser ajudado. Tem emprego, tem saúde, tem assistência social. E ele não quer ser ajudado. Só que o que acontece? Grande parte, não a maioria, grande parte, mas não é a totalidade, são dependentes químicos. E com a totalidade eu posso dizer para o senhor, são dependentes químicos ou usuário de álcool. Por isso que eles se sustentam na rua. E como é que eles vão sustentar esse vício? Furtando. Aí entra a polícia militar. Porque ninguém quer ser furtado. Aquela senhora que pediu para interceder por ele, ela vai ser a próxima vítima. Porque ele vai precisar se sustentar no vício. E onde é que ele vai? No lugar mais perto. E essa é uma política que eles usam bem, né? Muito. Se relacionar bem no local em que eles estão, criar um vínculo de relacionamento como sendo uma pessoa boa praça, vamos assim dizer, e daqui a pouco começa a aumentar, né, os casos na região e às vezes as pessoas que estão ali não querem defender, inclusive, né? Sim. Inclusive, trago um dado para o senhor aí, fechamos o comparativo do mês de dezembro, né, os nossos índices de furto, a gente reduziu 43 ou 47%. 43%. 47%. 53% foi de armas no nosso ranking do ano, né? De aumento de apreensões de armas de fogo. Foram 47%. Isso e redução dos furtos? Dos furtos. E aí é comarca ou? Biguaçu. Trabalhando só com Biguaçu. Na comarca é menos ainda. E o que chamou a atenção? Que numa análise rápida, o que a gente verificou? 80% dos furtos de Biguaçu são aqueles furtos que nos levam às pessoas em situação de rua. É uma fiação, é um botãozinho de gás, sabe? É uma pequena coisa que acaba incomodando a nossa comunidade. Diferente do ladrão, aquele cara realmente que fecha uma casa e leva tudo, encosta um carro, um caminhão, não é disso. Isso aí é minoria. São muito poucos na cidade. Isso que é uma cidade que a gente tem agora 2 BRs, né? Cortando, que também é um problema para a gente, né? Mas eu ainda fico feliz de estar trabalhando numa comunidade, numa cidade, num município, que os pequenos furtos é o que é a razão número 1 da chamada da Polícia Militar. Que não é aquele roubo com arma de fogo, de prender família e tudo. A gente tem casos aqui, tivemos casos aqui, sim. E a resposta da Polícia Militar foi à altura. Todos identificados, alguns presos e alguns mortos em confronto. E a gente não passa a mão na cabeça. Se confrontar com a Polícia Militar, darei todo o apoio para os meus policiais. E foi isso que aconteceu. Então, hoje, na função de comandante, eu me sinto satisfeito com o serviço que nós estamos entregando. Pode melhorar? Pode, muito mais. Vamos melhorar? Vamos melhorar muito mais. Mas depende de uma série de questões. E a receptação desses produtos? Esse é um ciclo. Furto, primeiro, a dependência química, né? A dependência química gera ele vai ter que procurar um material
para poder vender, porque ele não trabalha, ele não tem mais família, a família não quer mais, enfim, cada um tem a sua razão ali. E alguém vai ter que comprar para poder bancar ou essa droga, né, ou esse dinheiro para ele comprar a droga. Então hoje a gente bateu forte nesses locais, possíveis locais de receptação, e conseguimos fechar muitos deles, que não tem nada a ver com aquele local de comércio de sucata, de ferro velho, que também a gente precisa dar uma olhada, né, para essas pessoas, porque é importante o recolhimento do lixo na cidade e a reciclagem do lixo na cidade. Muitos ainda são precários, enfim, precisam de um apoio um pouco maior, mas a gente estava de olho realmente naqueles que estavam usando de fachada um comércio de sucata e, na verdade, não era nada daquilo. Ou era uma biqueira, que a gente chama, né, uma boca de venda de droga, que é muito mais interessante. A pessoa entrega o material, ao invés de receber o dinheiro, ele recebe já direto a droga. E para quem está vendendo, metade do preço, 2/3 do preço. Então, nesses locais, a gente conseguiu fazer um trabalho bem forte, com prisão em flagrante. E a manutenção delas, né? Sendo o Ministério Público uma parte importante por denunciar essas pessoas, e a parte criminal, né, do Poder Judiciário de manter uma condenação um pouco mais severa para que isso não se repita durante um bom tempo, né, que esse ciclo comece a diminuir. E foi aí que a gente conseguiu os resultados. Então, a gente sempre escuta a fala de que a polícia faz o seu trabalho, a polícia chega até o responsável pelo crime, ela prende, né, essa pessoa e depois no judiciário ela acaba voltando para a sociedade. O senhor diz que aqui o senhor tem conseguido um bom relacionamento com o judiciário a ponto de manter essa pessoa afastada da sociedade por um bom tempo. Essa é uma frase que eu acredito que seja errônea por quem profere, né? Nenhum juiz vai arriscar o seu salário para mandar a pessoa embora assim. Ele se baseia na lei. Se a lei permite, o que a gente vê é que tem juízes que utilizam o mínimo e tem juízes que dão uma apertadinha um pouco mais para o máximo, tem a dosimetria da pena. E o nosso caso aqui, o Poder Judiciário, ele estava um pouco mais rigoroso, mas dentro do limite que é plausível. Então, essa frase que a polícia prende e o judiciário solta não é bem dessa forma. Meu pensamento não tem nada a ver com isso. Eu acho que ele poderia fazer essa dosimetria um pouco mais elaborada para que pudesse mantê-lo preso realmente e que ele não volte mais para as ruas. Ou seja, dependendo do caso, aplica o mínimo da lei, dependendo do caso, aplica o máximo da lei. Mais ou menos nessa linha. Mas que bom que a sua fala vem de encontro a uma resposta positiva do judiciário também, né? E aí derrubar um pouquinho essa imagem que acabou se espalhando aí, não sei se pelo Brasil todo, mas pelo menos aqui na nossa região isso é comum a gente ouvir, né, frases nesse sentido que é enxugar gelo, né? Sim, mas nos últimos, pelo menos nesse um ano que eu estou aqui e mais, eu fiz uma análise mais 2 anos para trás, as decisões estão sendo um pouco mais pesadas do que no resto do país e vem dando esse resultado. É diferente aqui. Que bom. Coronel, dentro dessas falas todas, né, que o senhor vem trazendo dentro de todo esse cenário, ela mostra, pelo menos para quem está de fora, uma pressão psicológica muito grande, né, dessa demanda de trabalho, nessa pressão do dia a dia, nessas atividades, seja qualquer, né, como a ordem pública, como a segurança, como o furto, e por aí vai, né? Então são tantas as ações que são tratadas no dia a dia. Isso traz um impacto psicológico grande para a tropa como um todo? Existem ações voltadas nesse sentido? Como é que funciona o dia a dia interno, né, da Polícia Militar para a manutenção e preservação da sua equipe? Sim, quando eu cheguei, prefeito, o que eu vi? Eu vi uma tropa um pouco desmotivada, não tinha uma perspectiva,
né? Eles não tinham uma participação efetiva deles, meio apagado. E até o nosso próprio fardamento já deu um novo up, né? Deu um novo status para a Polícia Militar da comarca, né? Biguaçu, que, né, estamos falando hoje um pouco mais da cidade, eu trabalhei nesse viés. A identidade visual, a presença policial, porque o número de policiais não aumentaram, eles não aumentaram, né? E eu preciso produzir. Então, uma das formas foi o quê? É a identidade visual, estar presente, se mostrar presente, né? E o grande conceito que eu utilizei é o seguinte: a cidade é nossa, nós moramos aqui. Então a gente tive que pegar um pouco mais no íntimo deles para passar essa situação. Não adianta ficar encostado aqui na base ou no quartel, né, esperando a ocorrência chegar, como o bombeiro hoje conseguiu fazer essa metodologia preventiva, que é uma maravilha, e que realmente o bombeiro não sai patrulhando, ele sai para o caso pontual A, B e C, mas ele faz um preventivo excelente, e a gente precisa fazer isso. Então hoje eu trabalhei com eles desta forma: inteligência, mancha criminal e atuando aonde o povo está. Eu não tenho como atender todos os bairros da cidade, a cidade é muito grande, meu efetivo não comporta, então eu trabalho dessa forma. É a festa no bairro X da igreja, é lá que a população vai estar concentrada nessa data, é lá que nós temos que estar presente. É o centro que está incomodando, vamos colocar a ordem pública lá no centro da cidade, é lá que nós temos que estar presente. É giroflex ligado, é a presença visual da Polícia Militar. É a aproximação com a comunidade. Eu nunca vi, o senhor não tem noção, né? Nós paramos a viatura no centro, dá 3 minutos, uma criança vem correndo querer bater uma foto com a polícia. Isso não se via há muitos anos em Biguaçu, pelo que o relato dos policiais mais veteranos, né, mais antigos, nos repassam. Então a gente está trabalhando forte para isso e motivando o pessoal porque hoje escala de trabalho eu não consigo mexer, a gente consegue ajustar, mas eu não consigo dar essa condição muito melhor para eles de serviço, porque depende da legislação estadual e tudo mais. Mas a gente tem o que? A gente tem essa forma de adequar, né, de ajustar, de se completar. Se um policial hoje precisar ir num aniversário, num sábado, a gente vai cobrir com alguém de outro lugar, porque amanhã pode ser ele a pessoa que precisa ir num evento. Então a gente tenta fazer isso, trabalhar com eles, motivação e produto e equipamento, né? Hoje estamos já com essa nova, que a gente chama, né, nossa fardamento de verão, um pouco mais fresquinho, que a gente comprou com o nosso fundo, que são as prefeituras que ajudam fazendo o convênio conosco e dando esse suporte para eles. Eles sabem disso. E o retorno da comunidade pelo serviço que o policial presta não tem preço para eles, não tem preço para nós. Quando tem alguém querendo fazer uma fotografia, quando alguém faz um elogio, quando alguém se aproxima, a gente desmistifica tudo o que pensam da Polícia Militar. E por isso que a gente está em todos os eventos. A gente participa praticamente de todos os eventos quando a gente consegue estar. Nossas programações operacionais, né? Analisando a mancha criminal, a gente está no melhor horário, nos melhores picos de horário, nos melhores momentos onde a população realmente necessita. Não conseguimos atender a todos ao mesmo tempo, mas com certeza a participação da população nos ajuda. Hoje nós temos uma rede social um pouco mais movimentada. Quando eu cheguei tinha praticamente ali uns 2.000 seguidores e nosso plano de comando do batalhão era atingir 10% da comarca, né? Então, juntando aí a comarca, das 110 mil habitantes, teríamos que chegar nos 11 mil seguidores do nosso Instagram, que hoje é a rede social que o pessoal mais utiliza. E chegamos. E ali vem muita coisa, vem muita informação, muito pedido, muito agradecimento. Então, essa conversa com a comunidade facilita muito. E se a Polícia Militar não tiver essa conversa, se ela não está presente, ela acaba criando uma barreira e não quer conversar com ninguém, e ninguém procura, muito mais fácil.
E a inteligência tem funcionado bem? Muito bem, né? Foram muitos flagrantes aí de tráfico de drogas, por isso que os furtos reduziram. Hoje a gente utiliza muita tecnologia, muita parceria com outros órgãos, de outros estados, enfim. Operamos aí com drones, né? O pessoal acaba nem sabendo de onde vem e a gente está com uma tecnologia. Final de semana a gente fez operação, por exemplo, ali na área do Tinguá, né? Som alto, e o pessoal incomodando, criminosos em barcos, enfim. A gente estava lá fiscalizando junto com a Polícia Militar Ambiental e a Marinha do Brasil. Então a gente está, né, bem espertos aonde precisa da Polícia Militar. Mas essa galera da inteligência, ela existe mesmo? É uma galera que está aí escondida, que ninguém vê, fazendo o seu trabalho? É mito. Não, é isso mesmo, está fazendo o seu trabalho, né? A gente tem alguns agentes em campo e toda hora eles estão sendo acionados e é uma turma realmente invisível e que na hora que dá dor de barriga no comandante, a primeira pessoa, né? Como a população pensa em duas, né? É o 190 e depois Deus, ou Deus e 190, o comandante pensa em Deus e na inteligência. Porque a inteligência é que dá todo o suporte para o comandante, para tudo. Que bacana. Proerd. A gente tem acompanhado algumas formaturas de Proerd e a gente vê uma interação muito grande, né? Principalmente dos policiais que estão mais envolvidos, né? com a criançada, mas é bonito de ver assim, aquela interação, aquela questão do respeito, né? do entendimento da figura da polícia militar, a desmistificação daquele, né? aquele medo que existe, né? ou que existia do cidadão com a polícia militar. O resultado tem sido percebido nesse sentido também? Qual é a sua expectativa com relação a isso? Quais são as ações que a gente pretende promover ainda para que a gente incremente ainda mais o Proerd no município e na região? Como diz a música, né? O Proerd é a solução. É o que a gente vê. Hoje eu acredito muito, né? Tanto que eu, depois já de veterano, né? Eu acho que o primeiro tenente-coronel que fez o curso para ser instrutor do Proerd, na verdade, era realmente só para valorizar e cada vez mais essas pessoas que trabalham com o Proerd, porque não é fácil. Não é fácil pegar uma turma aí de 10 a 11 anos e ter que caprichá-los, porque uma coisa é fácil falar com o militar. Militar é sim senhor, não senhor, obedece e está tudo ok. E uma criançada dessa não é fácil. Então a gente tira o chapéu para eles, né? Aqui a gente está com 3 instrutores, né? Principalmente em Biguaçu, que é o conhecido ali, né? O Cabo da Silva, é o super-herói da criançada, né? Que faz aquela bagunça, aquela danado com o da Silva, né? Demais. Mas temos a Sargento Karina em Governador Celso Ramos e o Cabo Dutra lá em Antônio Carlos. E é um apoio, né? Que realmente é uma rede, né? Ninguém faz nada sozinho. Então vem o pessoal de São José, vem o pessoal do Proerd estadual, dá esse apoio para a gente aqui. E para nós foi uma satisfação nesse primeiro ano de comando, né? Inclusive televisão de rede aberta, cobrindo o evento e botando, né? Colocando Biguaçu em evidência nesse programa. Esse programa realmente ele dá um resultado importante, mexe com toda a família, porque a criança leva as instruções, as lições para casa. Ele começa a incomodar, pai, não é para fumar um cigarro, e aí vai. E a gente tem esse feedback, inclusive nas formaturas, né? Quantos pais estão ali? A gente percebe essa interação entre a criança e a família, até pela participação dos pais na formatura, né? Participando das práticas, das ações que são promovidas, né? Sim. Inclusive com aquelas danças, né? Com as dancinhas, inclusive os pais sabendo, né? Até quase igual ou melhor que a própria criança. Com certeza. É uma atividade realmente fora do comum, a gente acaba obedecendo a regra do colégio de trabalhar com horário comercial, então a maioria daqueles pais teriam que estar no seu local de trabalho e tudo, e eles fazem de tudo para estar presente na formatura do Proerd. Isso que é muito interessante a gente verificar no dia da formatura, nessa participação, e não deixa de ser também a Polícia Militar dentro da escola e a Polícia Militar com as famílias. E a última que a gente participou agora, finalzinho do ano, né? Sim. Parabéns, a multidão de crianças e famílias lotou o espaço
E ainda ficou gente do lado de fora, né? Que Aí. bacana, parabéns. Como a PM tem trabalhado a prevenção e a segurança comunitária no dia a dia? Então, hoje a gente trabalha muito com análise criminal, né? O pessoal da inteligência, e tem um policial que ele trabalha, me ajuda muito nessa análise, saber aonde a gente precisa agir e de que forma, quem está incomodando, quais são as ações que a gente precisa para a cidade, não falando só da parte criminal, mas da desordem. Exemplo, a gente tem a operação descarga aberta, pessoal da moto, do escapamento. Isso aí, meu Deus do céu, para que tem uns fanáticos aí que gostam, né, daquela coisa que é insuportável naqueles momentos, principalmente de madrugada, com as famílias que têm filhos autistas, os idosos, eles não respeitam, né, os postos de saúde ali, o pessoal está doente e tal, e aquele barulho horrível, enfim. E a comunidade clama por isso. Mas aí a gente recebe até os comentários, são engraçados, né? Mas aí a polícia está ali só para recolher a moto do trabalhador com barulho e tal. E aí o que acontece? Vem as respostas de outros da comunidade falando assim, não, mas agradecendo e falando assim, pô, o senhor está errado. O senhor está errado, o senhor está errado, o senhor tem que... E aí acaba, né? Então, o que a gente está fazendo é isso. É vendo o que a comunidade precisa, o tipo de operações que precisa e os locais que precisam. A fiscalização dos ferros velhos aí que a gente fez, né, para ver realmente objetos de furto, a operação ostensividade, que a gente fecha toda a comarca em momentos estratégicos, né? As operações de trânsito, que muita gente acaba não gostando e ofendendo a Polícia Militar, mas na verdade a gente só está cumprindo o que a legislação repassa, mas é importante deixar claro que as operações de trânsito é a forma que a gente consegue chegar mais próximo do cidadão, de bem, e também do marginal, porque o crime, ele trafega sobre rodas. Ele não vai de uma cidade para outra levar droga e arma a pé. Isso aí, né, pode usar uma bicicleta? Pode, mas na maioria das vezes Quando ele for vai pertinho, né? Se for pertinho, ele vai de carro e vai de moto, né? Ele vai de ônibus, enfim. Então essas fiscalizações são muito mais para a parte criminal do que da parte administrativa. E a gente tem umas reclamações aí da comunidade de bem que deixa de cumprir a sua obrigação, ou no caso agora, né, que a gente até gravou um vídeo institucional falando dos estacionamentos rotativos, que é aquela pessoa que só pensa nela. Pô, preciso parar na farmácia. Tá lá, 15 minutos. Mas não dá para ir em 15 minutos. Pô, então vamos ter que ajustar esse tempo, né? Mas o que ele tem que pensar é que ele não pode ir na farmácia, aí na padaria, ir no supermercado e ficar ali 2 horas ocupando aquela vaga. Então, e alguém pode estar precisando. Alguém pode estar precisando. Com urgência, parar os 15 minutinhos. É isso aí. Então a gente faz alguns recolhimentos, claro que faz. Pô, a gente pegou esses dias um absurdo de uma motocicleta sem pagar os impostos há mais de 9 anos. Então são essas coisas que a gente acaba fazendo. As operações de veículos abandonados, começou a dar uma limpeza na cidade, porque não é só limpeza visual, né, mas é a limpeza de atrapalhar os moradores, né, a fluidez do trânsito e a parte da vigilância sanitária, que seria mosquito da dengue, que está ali abandonado, aquela água parada, enfim. A própria manutenção a manutenção da limpeza do espaço ali da rua, né, porque foi até a própria prefeitura que pede para a gente, pô, comandante, precisa tirar esse carro abandonado para poder limpar a calçada, o meio-fio e tal, fazer toda a manutenção da via. Então, para a gente também foi interessante, né, não precisa mais fazer a notificação prévia, então a gente já tem essa autoridade agora para ir lá fazer esse recolhimento. Outras operações que a gente acaba não divulgando muito, mas são operações no combate não só ao tráfico de drogas, mas principalmente o crime de roubo. E agora a gente está dando uma ênfase que é um dado chato, que a gente não gosta de falar, mas a gente precisa falar, que não é
é uma preocupação muito grande da Polícia Militar, mas não depende só da Polícia Militar, que é a violência doméstica. Tem aumentado nos últimos anos de uma forma assim absurda. Então a gente tem que começar a fazer palestras, incentivar realmente a mulher a denunciar, mas também utilizar contato com os agressores para que, pô, o que está acontecendo? Enfim, a gente tem que começar a dar uma atenção, porque não é possível. É uma comarca pequena ter um grande número de casos de violência doméstica, né? Muita medida protetiva para essas mulheres. E quando a gente fala violência doméstica, a gente está falando de vários itens, Vários, né? sim. Seja Sexual, agressão, psicológica, psicológica, ameaça, né? exatamente. E a gente tem acompanhado aí junto com o poder público, junto com a justiça também nesse sentido e assistência social para que ações possam ser promovidas, porque realmente a gente tem recebido um incremento significativo, né, na região como um todo, mas a gente, claro, está falando de Biguaçu, que é onde a gente tem a área de abrangência, né? A rede de vizinhos, ela continua ativa? Continua ativa, está dentro do nosso projeto agora ampliar. Eu fiz uma constatação no final do ano que apenas 1% da população de Biguaçu está na rede de vizinhos. Ou seja, vamos calcular aí 80, 85 mil pessoas, nós não temos mais de 800 pessoas. Inclusive, na minha última fala na Câmara de Vereadores, eu pedi até o apoio dos vereadores, que estão muito mais em contato com a comunidade, para que a gente consiga, através deles também, nos organizarmos para ampliar essa rede, né? A rede de vizinhos e a rede de vizinhos rural e quem sabe, né, a gente fazer a nossa rede rural. A rede rural ela tem um incremento um pouquinho maior com o georreferenciamento das casas, enfim, a gente acaba pontuando, né? E a gente sabe onde é que estão as casas no meio da área rural. Então tem a rede de vizinhos, apesar de ser uma área rural, mas elas são mais conglomerados, né? Mantém a rede de vizinhos e, de repente, a gente conseguir ampliar um pouco para a rede rural. Isso é uma coisa que, com certeza, nós vamos ter que ampliar para esse ano. A rede de vizinhos para localização nessa área, ela é muito melhor, porque a pessoa já pode não só passar ali a sua denúncia ou solicitação, mas também já passar a localização, né? Porque é muito mais complicado de você localizar, porque a estrada geral não tem um número, é do lado da casa Cortal, né? Então, quando a gente faz essa rede rural, o que acontece? As casas, elas recebem um número nosso. Então, é só falar, a gente está na casa 1, a gente já sabe onde é que é o georreferenciamento. Legal. Então, isso a gente vai ter que começar a ampliar, né, para atender toda a cidade. Coronel, os últimos dados apresentados pelo IBGE, eles mostram que o PIB, né, o per capita de Biguaçu, cresceu 65,89%. A cidade tem forte geração de empregos, alta taxa de abertura de empresas, inclusive batendo recordes novamente. Com isso tem atraído novos moradores. A gente falou um pouquinho sobre isso lá no início do programa, mas a cidade, né, Biguaçu, está crescendo. E aí vem a minha pergunta. De que forma a Polícia Militar está se adaptando às novas demandas de uma cidade em crescimento? E esse crescimento eu já estendo para os municípios de Antônio Carlos e Governador, que também a gente já falou, mas que vem numa crescente também. Como a PM está se preparando para isso? Se eu não me falha a memória, Biguaçu é a 28º PIB do estado. 2 bi, pouco. Então, dentro dos 295 municípios existentes, a gente é um município atraente. Estamos do lado da capital, na Bahia Norte, só atravessar. Eu brinco que até a casa dos meus pais de jet ski são 10 minutos, né, só atravessar. Tem uma beleza natural fantástica, né, para explorar, junto com o governador Celso Ramos. Temos os condomínios rurais crescendo muito em Antônio Carlos, e empresas, né, área industrial, como eu falei no início, a gente está com 2 BRs, a gente é próximo de 2 aeroportos, né, Navegantes, Florianópolis, a gente é próximo, se contabilizando, pensando, né, o pessoal mais do oeste, a gente tem 3 portos, Itapuá, Navegantes, Itajaí e Imbituba. Então, assim, Biguaçu é uma cidade bem estratégica. O que eu penso? Que a Polícia Militar hoje está trabalhando muito com tecnologia. Não tem outra forma.
Não tem outra forma de a gente acompanhar essa evolução. Então, a gente está fazendo esse estudo das câmeras, OCR, identificação facial, localização das pessoas que estão, que a gente chama ali no nosso jargão policial, pedidas pela justiça, né, com mandados de prisão, que a gente possa localizar essas pessoas, enfim, colocar essa ordem na casa. Mas o que eu vejo de dificuldade, inclusive para a Polícia Militar, e que a gente não vai conseguir fazer jamais estancar sozinho, é o uso irregular do solo, é a ocupação desordenada. Isso vai ser se Biguaçu não cuidar, a gente não segura mais. Por quê? Porque por essas razões. É um município estratégico e a gente precisa cuidar disso. Quer vir para cá? Vamos organizar, vamos fazer dessa forma, vai ser aqui, vamos achar recurso, enfim. O que não dá é para a gente permitir isso. E o poder público, não só o municipal, porque também às vezes acaba sofrendo sozinho, mas o poder judiciário vai ter que fazer uma intervenção junto com o Ministério Público, porque senão vai sobrar só para a polícia e a conta só para a prefeitura, né? Então é muito complicado trabalhar sozinho. Então hoje, como nós estamos nos preparando? É inteligência e equipamento. E o que a população pode esperar em termos de segurança para os próximos meses, próximos anos em Biguaçu? Digo para o senhor que a população é ordeira, ela é ordeira. Do ano passado, a gente teve quase 9.000 ocorrências geradas. Dessas, 25% perturbação do sossego. Essa é uma ocorrência... Essa é uma ocorrência chata, que é uma ocorrência de pessoa mal educada, que não tem nada a ver conosco, né? Mas é uma contravenção que acaba incomodando. Então, o pessoal também tem que se conscientizar um pouco e ajudar. Eles têm que se ajudar, né? Não só depender da Polícia Militar para fazer a intervenção. Os outros 25% são chamados para averiguação de pessoas suspeitas. E a gente já verificou, entre muitas dessas ligações, na verdade, a pessoa só liga para que a viatura vá na rua dela. Então, não há nem essa necessidade, né? Então, a gente não consegue fazer esse filtro ainda. E 50% vem as outras 100 tipos de chamados que a gente tem. Desde o dano, desde um auxílio, todas as outras compreendem 50%. Então, o que eu digo para a população é: nós estamos trabalhando nos principais indicadores. Aqui, eles podem ficar tranquilos que quando acontece um roubo, não é só eles que se sentem vítimas, os policiais também ficam vitimados hoje. E a gente dá a resposta o mais rápido possível. Só que essa resposta também não depende só da gente. Depende de outros órgãos, depende da população também se policiar, né? O cuidado com as redes sociais, porque a maioria dos roubos as pessoas acabam se expondo demais, né? Pô, hoje, né, joga lá no Instagram, hoje eu vou viajar. E aí deixa lá uma semana a casa e a pessoa está viajando. Só que é uma rede aberta, que todo mundo tem acesso, inclusive o malandro, né? Então a gente tem que começar também a se policiar. As informações que a gente passa, às vezes para um funcionário, às vezes para uma pessoa da família que tem uma ligação com alguém que não é do bem. Então a gente tem que se policiar. As informações para os nossos filhos, que às vezes vão para o colégio: o pai hoje vai viajar e comprou dólar. E aí, e agora? Dorme com um barulho desse. Então a gente tem percebido isso, né? Pessoas que fazem um negócio, né, vendem alguma coisa, ou movimentam algum recurso financeiro, ou até um bem de consumo, né? E acaba expondo demais isso, né? Puxa, para quem quer praticar o mal, é um prato cheio, né? É um prato cheio, é um prato cheio. E as pessoas realmente pensarem que nós não somos hoje em tamanho populacional de cidade grande, mas a gente está do lado de uma cidade grande. Somando toda essa população da Grande Florianópolis, nessa conurbação urbana, né? A conurbação, Biguaçu está gigante. Então a gente tem que cuidar
Ah, mas Biguaçu já foi melhor e tal. Sim, assim como Florianópolis um dia a penitenciária foi do outro lado da ilha e hoje a penitenciária que está incomodando. Tinha uma época que o mar batia lá no mercado Mercado público público, pô, e então só essa tinha uma evolução, só uma ponte. ponte, todo mundo passava e era feliz e estava tudo certo. Hoje precisa de mais 10 pontes e não vai satisfazer, né? Naquela mesma batida, naquela mesma rotina, né? De tempo e distância. O senhor não é dessa época que só tinha Não, uma não, ponte, não, não, né? jamais. Não, né? Não, eu não sou dessa Tô época. ciente. É. Mas então a população ela pode, né, eu acredito, tem que acreditar na polícia militar, tem que confiar, as nossas pensar que o policial ele é um ser humano, ele não é um extraterrestre, né? Então tem dia que ele não está legal, tem dia que ele está com a família mal, tem dia que ele, né, não está bem, pô. Então não tirar às vezes um atendimento ou um mau atendimento e generalizar para toda a corporação, ou um mau elemento, enfim, né? A gente tem uma, uma forma correcional bem pesada, né? O pessoal sabe da minha forma de atuação. Se é o certo, eu sou pelo certo, e se tiver que tocar um processo e colocar um policial para a rua por fazer qualquer tipo de crime, a gente não vai pensar duas vezes, né? A gente não quer do nosso lado uma pessoa dessa. Então, que a população de bem não tire esse atendimento, ou esse policial, enfim, que confie realmente na polícia militar, confie no resultado que a gente está entregando. E tragam também soluções, que às vezes também aquele cidadão lá ele tem uma ideia, né? Tá com uma câmera que pode ajudar e tudo mais. Então a gente tem que pensar nisso, né? A comunidade participar, o poder público participar. Por quê? Para eu encerrar essa minha fala, se todo mundo estiver trabalhando da forma correta, a polícia militar não precisa trabalhar. Se todo mundo estiver fazendo a sua parte, a polícia militar não precisa ser chamada. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Então a gente tem que ter o quê? Essa amizade, essa parceria, esse contato, esse diálogo com a comunidade e também tem que saber ouvir, né? Não só falar, mas também saber ouvir. O senhor está no comando do 24º há um ano? Um ano, 6 de dezembro do ano passado, um ano. Um ano, dia 6 de dezembro de 2025. Isso. O senhor tem percebido um incremento nessa participação da população, nessa proximidade da população com a polícia militar, ou ele continua estagnado? Não, melhorou muito, muito. Isso vem relatos da própria comunidade e dos policiais que têm as suas famílias na cidade. A gente aproximou muito da comunidade, acreditando muito mais, trazendo os problemas e a gente dando uma solução. A gente realmente sendo parceiro. Eu vejo que a gente aproximou um pouco mais também da própria prefeitura, que acaba sendo o nosso parceiro número 1. Isso é importante para a gente. A gente aproximou da Câmara de Vereadores, que acabam sendo uns defensores e uns auxiliares da Polícia Militar. Foi o exemplo que eu utilizei há pouco sobre os carros abandonados. Então, vamos lá, vamos reunir com a Câmara, precisamos fazer essa alteração da legislação. Aprovado. Facilitou para todo mundo, inclusive as demandas que vêm por eles, né? Então, essa aproximação com a própria ACBIG, a CDL, que acaba trazendo os problemas para a gente via Associação do Centro, enfim, facilita muito o nosso trabalho. Porque se não tiver participação, a gente também não consegue, né, ser onipresente e saber de tudo que está acontecendo, né? E a gente quer o que realmente é prevenir, é chegar antes e não saber depois. Que bacana. Bom, Sartor, o tempo voou, né? Foi um papo sensacional de verdade. Quero te agradecer intensamente por essa conversa tão aberta e por compartilhar conosco sua experiência e os seus desafios. Antes de nos despedirmos, sabendo que nossas conversas aqui são inspiradoras, eu queria lhe fazer uma última pergunta. Qual é o aprendizado mais valioso que a vida te deu e que você carrega? Independente do cargo ou função, claro, que você ocupa. Qual é o aprendizado mais valioso que a vida te deu e que você carrega? Amar o próximo. Amar o próximo é o que eu aprendi e ter gratidão pelo que o universo te proporcionou. Que bacana, mesmo com a farda. Mesmo com a farda. Atrás de toda a farda tem um ser humano.
Verdade, gente. É isso aí. Obrigado, comandante. Obrigado a todos que estão acompanhando e que irão acompanhar. Até o próximo programa, que estaremos aqui entrevistando mais uma personalidade, mais uma pessoa, falando de tudo quanto é assunto, mas sempre com uma pitadinha de política.